eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. No 6 diz assim: sucedeu que entrando eles, viu-se a Samuel, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós percebemos aqui que Samuel olhou logo, o filho é esse. Aí Deus dá essa declaração: não, não é esse eu rejeitei. Aí depois vai passando todos, aí Samuel já ligado vai falando: e não é esse também mesmo? E não é esse, vai passando todos, já entrou uma certa luz. Aí no final, quando termina, acabou aqueles ali. E ele fala, Samuel fala: não tem mais ninguém. Aí ele fala: tem um que está cuidando das vacas, é o mais novo. Então aqueles ali não eram, só tinha mais um. Pode chamar e só vamos sentar à mesa, só vamos preparar tudo e começar quando ele chegar. Já tinha certeza, não era mais ninguém, era aquele que faltava. Amém? E o Senhor dá essa declaração que ele não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Deus vê o que está dentro. Amém? Então, pela aparência, Deus não se deixa levar. Então, ele vê o que está dentro, ele sabe o que está se passando dentro de todas as pessoas. Amém? A verdade está dentro, não na aparência. Ele contempla assim. Amém? Que bom, muito bom. Para toda a humanidade isso. O homem vê o que está diante dos seus olhos. E a Bíblia diz, até o apóstolo Paulo fala: nós não atentamos nas coisas que se veem, porque o que se vê é temporal, é passageiro. Mas o que não se vê é eterno. Amém? O Senhor fala isso porque Ele é eterno. Ele não se prende no que perece. Amém? Tu vê que se ir até para o Antigo Testamento e fazer a aplicação com o Espírito Santo, Jesus aparece. Não tem como ser diferente. E Isaías, capítulo 64, Deus que vê o que está dentro, graças a Deus, quem tem esse poder de ver dentro? Só Ele, amém? O homem vê, o homem ele incluiu quem? Quem? É isso aí. Ele falou, você. O homem, que eu penso até que é os outros. Não, eu também. Amém? Ele falou de todos os homens. O juiz, todos os filósofos cheios de nome, todos, eles fazem as pesquisas naquilo que se vê, que toca. Deus não, pô. O julgamento de Deus é segundo o homem invisível. Amém? Aí no 64, versículo 6, o Espírito Santo, usando o profeta Isaías, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Amém? Está falando de quem?
todos nós. Imundo aqui é o leproso. É o leproso. O leproso já vimos em alguns filmes. Aquelas feridas horrorosas. Quando tira a máscara, tudo comido, pus. E o trapo da imundície são as vestes que tapavam essas feridas. Olha a comparação. Todo homem é imundo, e quando Deus fala isso, está falando do externo? Não, da corrupção que há dentro. E a nossa justiça, como falamos e pronunciamos algumas frases para se orgulhar como se estivéssemos certo, defendendo algo, o Senhor diz: o que tu está fazendo agora não passa de trapo da imundície. Amém, irmão? É o que diz a Bíblia. Isso começou lá no Jardim do Éden. Culpa e vergonha. Tinham comunhão com Deus, mas quando entrou o pecado, eles viram que estavam nus, nem ligavam antes. Abriu os olhos, depois do pecado, abriu os olhos e viu que estavam nus. E a Bíblia diz que Deus voltou e eles se esconderam. E chamou Adão. E Adão fala: eu escutei a sua voz soar no jardim e temi. E se escondeu. Culpa e vergonha. Ué, mas como é que tu sabe que estava nu? Porventura comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Foi a mulher que tu me deste, ela que me deu. E por que você fizeste isso? A serpente me enganou. A maldição sobre a serpente, sobre a mulher. Por que tu fez isso? Deu ao teu marido. Por que você fez isso? E, ó, a tua dor vai ser multiplicada e o teu desejo será para o seu marido. E quanto a ti, maldita é a terra por causa de você. Se quiser comer, agora vai ser com o trabalho do seu rosto. Maldição em todo mundo. E no versículo 22 a 24 vai falar, ó, botou os querubins em volta com uma espada. Eu vou botar isso aqui porque eles são como um de nós. De nós. Tem mais gente perto de Deus que está nós. Para eles não comerem da árvore da vida, vou botar essa proteção para eles não entrarem mais. Mas expulsou Deus eles do jardim. Amém? É a história bíblica. É a história bíblica e aqui, olha o que o homem se transformou. Aqui é o povo de Deus, mas aqui a revelação é a culpa, todo homem é universal, a culpa. A depravação é universal, não tem ninguém que saia dessa palavra. Todos. Deus amou o mundo todo. Todos. E agora, como é que a Bíblia diz que o Deus enxerga, não olha como o homem vê na aparência. Então, no olhar de Deus, toda a humanidade é pecadora e depravada. Amém? Vivendo com a mente cauterizada, que a Bíblia diz, andando sob o domínio do seu desejo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, por natureza interna, filhos da ira, mentes cauterizada, a Bíblia diz. Essa é a depravação do homem revelado na Bíblia. É isso mesmo ou não? Graças a Deus. E Efésios capítulo 4, tem que insistir nisso, irmãos. Porque senão nós esquecemos com uma facilidade absurda. No versículo 17 diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para quê? Para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. A ignorância que há neles é pela dureza do seu coração.
já poderia ter saído disso, pela dureza, amém? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Amém? E lá em Malaquias, o Senhor se apresenta e fala para eles: vocês estão me roubando, vocês têm animais puros e me dão o manco. E eles questionam Deus: aonde? O que fizemos de errado? Estamos te roubando em quê? Eles não aceitam, não conseguiam enxergar que estavam fora da Bíblia. Não conseguiam. Que desgraça! E hoje, irmão, não mudou não, irmão. Pessoas ignoram as verdades da Bíblia, como se tivesse tudo bem, se tivesse nada errado, fazendo as coisas do seu jeito, pensando que é uma opção. Eu posso rejeitar vários ensinamentos e aceitar só alguns, como se pudesse. Tu fala a verdade e ignora. Mas já tem um dia para o julgamento, irmão. Estava a palavra aí em Malaquias, capítulo 2. Malaquias 2,17. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto, que dizeis: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Olha o que eles falavam. Irmãos, a evidência hoje que se passa, que tenta enganar, é que onde existe uma multidão reunida nesse exato, Deus está operando. É mentira, a Bíblia diz que é mentira. Porque lembra-se que Deus não olha como o homem olha. Não é. O local cheio significa que tem a presença do Senhor. Deus não olha como o homem olha. Deus vê o que está dentro. Amém? No capítulo 3, no 13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Sabe o que é falar contra ti, irmão? Contra Deus? É quando você fala contrário à justiça dele. Você está falando contra ele. Ele não pode negar a si mesmo. E o homem nega dizendo coisas que ele não disse, negando ele. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade e edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Que desgraça, irmão. Não escapa não, nunca escapou e nunca vai escapar. Olha o que eles falavam. Em outro texto, outros textos aqui em Malaquias diz: nós não roubamos em quê? Roubou e que tinha um animal puro, traz o aleijado. Mas o cordeiro imaculado desceu. E agora a oferta somos nós, em Cristo Jesus. Só há uma saída para a humanidade, nós sabemos: Jesus. Só há uma saída.
todo homem é imundo, e a nossa justiça, de acordo com a nossa palavra, nossa mente, nossa sabedoria, não passa de trapo de imundície. Lembre-se que Adão e Eva, com vergonha, pegou a folha lá para se cobrir, mas Deus falou, pode tirar, quer se cobrir a vergonha com obra de vocês. Foi o primeiro animal morto, para se cobrir com a justiça de Deus. Pode tirar a Bíblia, nenhum ser humano poderia falar com tanta perfeição. Quando eu olho para Adão e Eva e olho para o Cordeiro, lembra Romanos 3? Mas agora se manifestou a justiça de Deus, o Cordeiro imaculado, para se cobrir com ele, sai a culpa, sai a vergonha. É perfeito a Bíblia, é perfeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer comer da árvore da vida? Jesus. Tudo aberto para nós entrarmos, voltar, e tem aquele grande dia que a glorificação vai ser uma realidade, ficar eternamente se alimentando. Mas ele viu o que ele fala? Aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Quem se alimenta de Jesus, Deus não olha como o homem olha, Deus vê o interior. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Para entrar onde? Na alma. É totalmente contrário ao mundo. Todo homem é imundo. E quantas vezes eu estou dando a voz ao imundo, esquecendo do santo, querendo seguir o imundo e deixando o santo. Palavras da vida, palavras da fé, esse livro aqui, amém? E não querem o quê? Considerai as vossas misérias. Em Tiago diz que tinha um povo que não estava nem ligando, mas a Bíblia diz que Tiago revelou, considerai as vossas misérias, limpai as mãos sujas, purificai o vosso coração. Ele vai revelando ali o que tem que fazer. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Então ele dá para purificar como? Jesus. Dá para purificar como? Com o Espírito Santo, se entregando, se submetendo, vendo que não tem jeito, ele é Senhor. E olha o que ele fez para nos salvar. Eles não quiseram. E a Bíblia é bem clara, aquele que sabe, Jesus foi testificado por Deus. Jesus, Deus testificou. Quando o Espírito desceu sobre ele como uma forma de pomba, a Bíblia diz que Deus do céu, este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Deus testificando. Depois Deus testificando, João Batista testificou, os apóstolos testificaram, Jesus testificou, depois eles saíram testificando, vós também testificareis. Amém. De quem? De Jesus. Então ele é uma realidade viva. Deus, e sabe quem mais? Até os demônios. Porque chegou agora para nos atormentar fora do tempo. Nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele vem entrar dentro de nós para nós testificarmos também. Vós também testificareis. O Pai, demônio, os apóstolos, João Batista, todo mundo testificou. E quem se rende a ele testifica também. A carne não tem mais poder. A Bíblia diz que a inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Veja bem, não é inimigo, é inimizade. Então quem anda na carne é inimizade, é o inimigo de Deus. Ele trabalhou para nós não andarmos mais na carne. O homem imundo sumiu. A justiça, o trapo de imundícia acabou. Agora servos da justiça, não da nossa, porque não devemos mais nada à carne, mas devemos sim o amor, a justiça de Deus.
e dá para ser revelado quando eu aceito isso. E a pessoa, quem é o homem que vai aceitar isso? Sabe quem escreveu? Isaías. Qual é o homem que vai falar isso? Se o Espírito Santo não estiver nele. Todos nós somos imundos, e a nossa justiça como trapo de imundícia. Qual o homem que vai falar isso? Qual? Mas ele falou, Deus usou ele para escrever isso, e usou os apóstolos. São pessoas que se entregaram a Deus. Viu, Jessé? É esse. Mas tinha intimidade com Deus, o que acontece? Não é esse, Jessé. O homem vê como... Deus não vê como o homem vê. Você olhou o externo, é esse. Mas eu não olho assim, como os homens. Eu olho o que está dentro. Depois dessa revelação, ele foi deixando passar, e não é esse, não é esse, não é esse, porque tinha intimidade com o Senhor. Viu? Ele não continuou no quê? No erro. Ele errou. Mas agora a Bíblia não diz que Deus falou esse não, esse não, esse não, esse não. Não, depois da primeira exortação, ele deixou passar e não falou. Certamente ele falava, certamente não é esse. E acabou. Ele falou assim, ele mandou eu vir levantar e acabou aqui. Não se desesperou, só perguntou, tem mais? Aí, tem mais um. Pode chamar, é esse. Obediência, amor. Amém? Lá, os heróis da fé. A Bíblia diz, os historiadores dizem que esse homem foi batido no meio, cortado, por causa de Deus, parecendo as tripas. Eles. E aqui, o Deus encarnado desceu, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo para os imundos, aqueles que a justiça é trapo de imundícia. Ele trabalhou para nós amá-lo e revelar ele, a justiça dele, a glória dele, o poder dele. Esses miseráveis, uma alma separados da vida de Deus, sem esperança, uma alma em pecado é uma alma miserável, sofredora. E essa vida chegou, a vida se manifestou para essas almas miseráveis serem vivificadas. Já nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tomamos posse da justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus. Toda a justiça. Se aquele que quer fazer a vontade do meu Pai, quem quer, pela mesma doutrina, saberá se ela é de Deus ou eu falo de mim mesmo. Amém, irmão? Amém. Quem quer fazer a vontade dele, vai saber se ela é de Deus ou eu falo de mim mesmo. Porque eu não busco a minha glória, eu busco a glória daquele que me enviou. Eu falo é a vontade dele. Quem quiser vai saber que isso não vem de mim. Quem quiser. Mas quem não quiser, vai dar desculpa, vai dar desculpa. Mas quem quer vai saber, ela é de Deus. Amém? E vai praticar por amor. Vergonha e culpa acaba em Cristo Jesus. Aí as minhas justiças, depois da revelação, pode tirar, toma as minhas justiças. Lá, animal, para sair daqui, toma, não dá para tapar essa vergonha com a justiça de vocês. Aprenda o negócio, toma a minha, mas sai daqui. Veio a condenação para todos. Mas a justiça, mas agora se manifestou a justiça de Deus, que é pela fé. Desceu Jesus, os envergonhados, os culpados, que o Espírito Santo convence, simplesmente são revestidos com a justiça de Deus. Agora os envergonhados, culpados, santos, sem culpa, chega de vergonha.
andando não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, e sempre na obra da santificação. O Espírito de vida é o Espírito que santifica, e ele só pode fazer isso porque ele é o Espírito de poder, que vem entrar tudo perfeito. Amém? Então a mensagem não é para causar culpa e nem vergonha, é para parecer mais com Jesus. É o amor falando para a gente. Nunca mais fraco. Eu até aceito que sou fraco, mas o apóstolo falou, é só para ficar mais forte. Fraco não o pecado me dominando que não domina mais. São perseguições, calúnia, difamação, tudo isso na carne, doença, tudo isso vai revelando no nosso homem, no homem terreno, a fraqueza que somos nós. Mas quando eu revelo isso, cada vez mais eu glorifico, que eu sei o quanto eu preciso dele. E é nessa fraqueza que o poder é aperfeiçoado. Essa é a Bíblia. Simples assim. Negócio de blá, 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 tentar olhar para os outros, não é que sou eu. Sou eu. Ele quer tratar de mim. É individual, vai julgar cada um por suas obras. E só dá para ajudar o outro se eu tomar posse da ajuda dele. Aí eu posso. Com a natureza corrupta, culpada aqui dominando, não tem como eu ajudar ninguém. Agora, sai e fala, revela todas essas palavras da vida. Então, tem as palavras da vida e tem as palavras da morte. Tem o julgamento terreno do homem. Deus não está nisso. Deus não vê como o homem vê. Aí a Bíblia é maravilhosa que me revela que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque só discerne as coisas espirituais quem são espirituais. O homem não discerne, o homem natural não consegue, mas o homem espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. E a Bíblia termina nesse texto dizendo, porém nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, dá para eu olhar e não olhar mais segundo a aparência. Com discernimento espiritual, dá para enxergar. Deus não vê o externo, Deus vê o que está dentro. Mente de Cristo não fica preso no externo, mas vê o que está dentro. Amém? Funciona assim, porque a luz chegou. Glória a Deus! A luz chegou. As trevas se dissiparam. A luz chegou. A luz chegou para eliminar. A luz é para vencer esse mundo, não conquistá-lo. A luz é para enxergar o que está dentro, para poder ajudar uma alma morta, que a Bíblia diz que são os miseráveis, sem a graça, sem a vida, sem a esperança. Aí onde está a graça, a esperança viva, quer passar adiante. Que seja essa a realidade. O homem, todo homem, é imundo, e quando ele fala cheio de glória, está sendo revelado assim para mim, trapo de imundície. Essa é a realidade. Mas quando Jesus fala, pode se render, que estamos entregando nossa vida àquele que pode verdadeiramente cuidar e levar para o céu. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.